Muito boa noite, igreja. Boa noite. Queria te convidar a acalmar o teu coração. Eu sei que algumas pessoas viram o Grenal, talvez hoje à tarde. Algumas estão mais risonhas e sorridentes, outras talvez não. Mas não é isso que nos guia e não é isso que deve ser apenas o nosso motivo de alegria ou não. Queria te convidar a trazer o teu coração para cá e falar com Deus. Falar com Deus nessa noite. Falar com Deus nessa noite através da tua vida, através do teu coração aberto, disposto para ouvi-lo. Deixar Deus falar com você através da pessoa que está próxima de ti, através das pessoas que estarão com os microfones aqui de alguma forma conversando com vocês. Amém? Fecha os teus olhos, vamos iniciar esse culto orando. Fecha os teus olhos. Pai amado, nós estamos aqui, Pai, diante de Ti, Deus, Te buscando, porque queremos nos relacionar contigo, Pai. Que possamos, ó Pai, estar atentos à Tua voz, aquilo tudo que temos que aprender e aquilo tudo que Teu Espírito Santo, ó Pai, está sedento, Pai, por nos mostrar, Pai, nos ensinar. Que nessa noite, Pai, possa não ser uma noite normal como qualquer outra, Pai. Que nós não encaremos este culto como qualquer outro. Que eu não encara, Deus, este culto como qualquer outro. Mas um culto, Pai, que eu tenho certeza que estarei diante de Ti, Pai, Te louvando, Te buscando, e estarei diante de Ti também aprendendo de Ti, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Nós estamos com uma série de estudos com o tema Vença. Foram as bem-aventuranças e agora, o tema Vença. Então vocês podem ver que domingo passado foi sobre isso, hoje o título da mensagem é Vença o Impossível. E a palavra de Deus nos dá todas as possibilidades e todas as direções para que isso aconteça em nossa vida. E é sobre isso que nós iremos cantar nessa noite, e é sobre isso, bem provavelmente, que Deus vai falar com você. Então eu queria realmente te convidar, como eu já falei, abre o teu coração para Deus falar contigo nessa noite. Amém? 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 Amém. Que bom. Vamos nos colocar em pé, igreja? Que nós possamos louvar a Ele, todos em uma só voz. Abre o teu coração e conversa com Deus. A Ti bendirei para sempre. Em Ti confiarei, Senhor. Eu não terei do que ter medo. Por quê? Meus pés só na rocha firmarei, e em mais nenhum lugar assim não me abalarei. Senhor, direi, Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio.
meu socorro vem de ti. Somente de ti, Senhor. Não há outro a quem eu ame. Tu és tudo que eu desejo. Abre o teu coração e fala para Ele. Eu me alegrarei. Coloca um sorriso no teu rosto. E do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Só de ti, Senhor. Cante com um sorriso nos lábios. Eu me alegrarei e do Senhor direi: Tu és o quê? Levanta a tua voz, igreja, e canta. Abre os teus pulmões e canta alto. Libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Somente de ti, Senhor. E é a única possibilidade de me apegar a algo é a ti, Senhor. Muitas vezes a gente chega agitado aqui, corrido de um jogo de futebol, como eu falei, e não dá tempo de respirar. Mas daí a gente já entra com uma música tão impactante dizendo: Deus, eu dependo de ti, só de ti, e a minha alegria está em ti, só em ti, Senhor. E só tu és o meu baluarte, a minha torre forte, o meu sustento, seja na alegria ou na tristeza. O meu sustento vem de ti, e só de ti, e em ti eu descansarei. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu vou
Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Acima de toda adversidade, descanse em Deus. A sua fé deve estar nele. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Eu descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Eu queria te convidar a orar, não pelas pessoas ao nosso redor aqui, não talvez pelos teus familiares, mas eu queria ousar a te desafiar, a orar pela tua vida agora, de uma forma que Deus te abençoasse. Pai, Daniel, eu já oro tanto pedindo por mim, mas é o que Deus está direcionando nesse momento. Eu queria te convidar a orar pela tua vida, para que Deus derramasse as bênçãos que Ele tem preparado, e não aquelas que nós nos esforçamos para conseguir, para conquistar.
Dá um passo de fé e sai do barco e caminha sobre as águas. Dá um passo de fé, sai do barco e, se precisar, Deus vai te fazer voar, como a gente cantou. Não faz isso porque eu estou pedindo, mas porque Deus está trabalhando no teu coração. E Ele deve conduzir esse momento. Queria convidar toda a igreja a orar, cada um pela sua vida. E que Deus derramasse as bênçãos dEle e só dEle. Não pelas nossas próprias forças, mas pelo Espírito Santo de Deus. Na tua vida. Eis-me aqui. Paizinho amado, Tu conheces o coração de cada um aqui, Pai. Eu conheço o meu. E eu me coloco diante de Ti, Pai. Com fé, Pai. Ousando, Pai, sair do barco, Pai, andar sobre as águas, Pai, na Tua direção, Deus. E eu derramo a minha vida diante de Ti, Pai. E Te coloco, Pai. Que o Senhor permaneça sendo o meu refúgio, Pai, o meu baluarte, a minha torre forte, Deus. E que eu não ande pelas minhas próprias forças, mas que eu ande em Tua direção, Pai, guiado pelo Teu Santo Espírito, Pai. Que me firma os pés na rocha. Deus amado, derrama, Pai, Te peço pela minha vida, Deus. Assim como cada um está pedindo aqui, Te peço pela minha vida, Pai. Derrama as Tuas bênçãos, Pai, mais e mais. E muito obrigado pelo que o Senhor já tem derramado, o Senhor já tem feito, Deus. Obrigado por cada vida aqui, Deus. Faça o mesmo com todas elas, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Segura. Para com a música um pouquinho. Igreja, eu vejo alguns rostos não se diz. Rostos. Algumas carinhas, para ficar mais... novas, ou que eu vi pouquíssimas vezes. Enquanto a gente faz um instrumental aqui, sai do teu lugar. E aqueles que nos visitam podem me cobrar. Você vai ver que a igreja, olha a responsabilidade que eu estou colocando em você, assim. Você vai ver, visitante, aquele que está nos visitando pela segunda, terceira vez, você vai ver que a igreja vai ir até você. E você não vai parar de receber aperto de mão e abraço e palavras como Deus te abençoe e você é bem-vindo aqui. Combinado, igreja? Sai do teu lugar, cumprimenta os visitantes, depois eu queria que eles fossem apresentados. Beleza? Sai do teu lugar.
Todos podem se sentar por um instante, mas já ficaram bastante tempo em pé. Beleza? Para organizar a coisa. Olha se você diz isso num culto, né? Para organizar a coisa. A coisa, é um culto, cara, uma reunião aqui. Eu vou perguntar aqui, depois eu vou perguntar aqui, vou perguntar lá em cima, tá? Aqueles que nos visitam, eu espero que não façam menção de si mesmo, mas aqueles que te cumprimentaram, estão perto de você, te apresentem. Então, esse momento não é para os visitantes, mas para a igreja. Eu estou falando com a igreja, tá? Igreja, quem está nos visitando nessa noite aqui? Manda, Thiago. Rafael e Giovanni. E? Ah, legal, cara, beleza. Eu queria saber se tinha conhecido aqui, eu trouxe. Cara, sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade aí, tá? Que bom que vieram. Josi, repete o nome, por favor. Fernanda e Tamires, também são muito bem-vindas. Vieram com você, Josi? Não. Ah, legal. Cadê o Alex? Ah, não veio, mas que bom que vocês vieram, beleza. Tá. Mais alguém aqui? Mais alguém aqui? Não? Nesse lado de cá, por favor. Tem ninguém que nos visita nesse lado de cá? Igreja. Não tem? Então tá bom. Lá em cima. Brian, tem alguém que nos visita aí? É legal que tu pega um cara de referência e pergunta pra ele, né? Daí... Ninguém? Tá tranquilo aí na galeria? Então tá bem. Que bom, igreja. Tio Gil. Quem é a Rose e o Benhur? Convidados do Getúlio, eu sei que não é a primeira vez. É vocês? Sejam bem-vindos. Tá, legal. Obrigado, Miguel, por apresentá-los aí, tá? Ok, vamos ficar de pé, igreja? Vocês nos ajudam com as palmas? Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém. E que Deus derrame as promessas dele e as bênçãos dele sobre a tua vida. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar
as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas para mim, para mim. E obrigado por isso, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. A igreja pode se sentar mais uma vez? Eu queria convidar as crianças até 8 anos, podem ir descendo para o cultinho infantil delas? Todas as crianças até 8 anos podem ir, elas conhecem o caminho. E também os juniores podem descer, eles descem, né? Os juniores podem descer também. Então todo mundo até 12 vai. Isso aí. Boa noite, igreja. Tenho 2 avisos para dar para os irmãos aí, 2 avisos bem importantes. O primeiro deles, quinta-feira agora, dia 26, às 19 horas e 30 minutos, nós teremos aqui na nossa igreja um culto de ação de graças. Esse é um culto de gratidão, onde eu quero lhe desafiar, como igreja, a participar, a trazer à sua memória tudo aquilo que Deus veio lhe abençoando esse ano, e está conosco aqui, testemunhando, falando, engrandecendo o nome de Deus, por tudo aquilo que Ele fez e está fazendo na sua vida. Quinta-feira, 19 horas e 30 minutos. Também, por família, a gente está solicitando para cada família trazer algum prato de salgado, para posteriormente ao culto nós termos um momento de comunhão, um momento de estarmos juntos ali celebrando, ok? Quinta-feira, 19 horas e 30 minutos. E o segundo aviso é relacionado ao Natal Missionário. Acontecerá ali dia 4, está chegando já. E se você já deu o seu nome lá atrás para o Alexandre, para a Patrícia, acerca de alimentos para doações, e ainda não entregou, procure-os e traga os alimentos o quanto antes. No entanto, se porventura você não trouxe, quer cooperar, quer ajudar ainda ao Natal Missionário, procure eles, pergunte o que está precisando ainda, que tipo de ajuda é necessária, e eles vão estar dando as melhores orientações. Então, ao final do culto, a Patrícia e o Alexandre estarão lá atrás, vocês podem procurá-los, ok? Deus abençoe, um abençoado culto. Amém. Eu queria convidá-los para baixar um pouco a adrenalina, né? Queria convidá-los a entregarem seus dízimos e ofertas. Aqueles que estão nos visitando, fiquem bem tranquilos, porque não é uma mensalidade, não é uma parcela, não é uma obrigação, e você também não tem que fazer nada. A gente apenas cumpre o que a palavra pede, de devolver uma pequena parcela daquilo que Deus tem nos abençoado, justamente por aquilo que nós oramos, para que Deus nos abençoasse, também com bênçãos materiais, também com saúde, com demais coisas. Mas sobre dinheiro, que Deus possa nos abençoar e que a gente possa cumprir aquilo que está escrito, devolver uma pequena parcela daquilo que Ele tem nos dado. Você não precisa ficar constrangido, né? Isso é, como eu falei, a gente faz de coração. Queria convidar a igreja então, aqueles que vieram preparados, entregar os seus dízimos e suas ofertas.
Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai amado, toda essa quantidade de dinheiro entregue aqui, Pai, ela possa ser bem administrada, Pai, por essa igreja, e que o Senhor possa, Pai, estar capacitando as pessoas com as quais nessa igreja mexem com dinheiro, Pai, para que não entrem em escândalo, para que não deem motivo, Pai, de desconfiança, de qualquer coisa, Pai. Obrigado, Pai, pelo histórico da igreja aqui, onde nunca houve nenhum problema desse tipo, Pai. E te peço também que não haja. Que o Senhor possa, Pai, estar abençoando a vida das pessoas que são dizimistas e têm isso no coração, Pai. Que o Senhor apenas faça cumprir a sua palavra como o Senhor sempre faz. Em nome de Jesus. Amém. Vocês podem permanecer do jeito que estão, não precisa se levantar. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Creia neste impossível de Deus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de mim. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir.
pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Oh, não, não. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Só a igreja. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar. Amém. Isso acontecerá. Eu gostaria que, enquanto a igreja estivesse pensando a mensagem desta noite, e a expressão desta música que acabamos de cantar, Deus não é homem para mentir, que fique durante todo este culto trabalhando em seu coração. É um texto da palavra de Deus, que diz que Deus não é homem para mentir. É bom que os irmãos ajudem com isso. Existem algumas mensagens que são muito difíceis de se preparar. Existem outras mensagens que são difíceis de pregar. Muitas vezes nós estamos preparando uma mensagem como a de hoje. E quantas vezes Satanás vem colocar na tua mente e dizer assim, não é bem assim, não é bem assim. Você crê realmente nisso que você vai falar nessa noite? Você crê nisso que você vai pregar? Mas a palavra de Deus, ela não erra. E nós pregamos a palavra de Deus. Mesmo que às vezes a gente está assim um pouco, né? Um pouco temeroso, mas a gente lança na palavra do Senhor para que as coisas aconteçam. A música depois ainda diz que mesmo que o choro possa estar na sua vida, quando as coisas acontecem, vem alegria. E que realmente nessa noite possa ter alegria em sua vida. Nós estamos estudando nessa série de mensagens, vença, né? E nós estamos preparando uma outra série de mensagens depois que nós vamos pregar para vocês. Como nós estamos no final dos tempos, e a palavra de Deus diz que os finais dos tempos vai ser caracterizado por um grande surgimento de falsos profetas. Nós vamos mostrar para vocês como é fácil enganar uma igreja se ela não conhece a palavra de Deus. Se conhece, tem problema. Se é aquilo que ela ouve, se ela vai buscar, será que é verdade realmente, né? Queremos talvez as próximas mensagens. Mas hoje nós estamos falando sobre vença, queremos então pensar junto com vocês sobre vença o impossível. Pode passar. Vença o impossível. O impossível já aconteceu em sua vida alguma vez? Eu me recordo que uma vez eu estava fazendo uma viagem, tinha uma subida assim, a descida estava repleta de carros. Diego, desce um pouquinho só, por favor. A descida estava, e só eu ia subindo. Lá em cima, saiu uma carreta da fila onde eu estava descendo, e veio descendo na minha direção,
numa velocidade vertiginosa. Quando eu encontrei um lugar para tirar o carro, um lugar onde não tinha o acostamento, mas naquele lugar surgiu um pedacinho, eu entrei, e aquela carreta desceu numa velocidade impressionante. Ainda bem que não tinha nenhum carro atrás, é só eu que ia subindo. Eu falei, Senhor Deus, mas por que aconteceu isso? Será que aquele cara estava sem freio? Eu acho que não, mas por que ele fez isso? E o livramento que tu me deste. Ali realmente, se eu não tirasse o carro, eu ia virar massa de asfalto. Mas graças a Deus, uma oportunidade eu consegui. Eu falei, Senhor Deus, olha, isso foi uma coisa impossível que tu providenciou para que eu pudesse não sofrer acidente. Estava com a Gilca, os filhos não me lembro quais estavam com a gente. Outra coisa, eu nunca imaginei em minha vida, nunca na minha juventude, pensei em morar em outro lugar que não fosse o Rio de Janeiro. Minha vida estava toda estruturada ali. Para estar morando aqui no Rio Grande do Sul, tendo filhos aqui, netos aqui, e Senhor Deus, isso fugiu ao meu controle, fugiu tudo aquilo que eu imaginava, que eu sonhava, que eu pensava, que eu tinha arquitetado. Senhor Deus, isso, naquela época, seria impossível eu pensar que estaria aqui, né, nesse querido estado. Queria perguntar para você assim, algo impossível já aconteceu com você? Bom, vou dar oportunidade para os 3 ou 4 aí, que quiserem. O microfone, tem um microfone sem fio aí? Tá. Alguém pode ajudar aqui, por favor, a passar? Quem é você mesmo, Daniel? Os 3 ou 4 que quiserem declarar em poucas palavras o que de impossível aconteceu com você. Aconteceu várias coisas na minha vida que foi meio assim impossível de descrever tudo. Eu sofri 2 acidentes no corpo de bombeiro que eu fui para o hospital conduzido e sem vida, né? E dali a uma semana eu estava pronto já todo engessado, mas já restaurado, né? Isso por 2 vezes, né? Uma foi aquele Júlio de Castilhos? Foi com você ou foi com o Pedro Melo? Lembra? Não, eu fui... Pedro Melo na cooperativa, não é isso? Ok. Uma foi em Santo Ângelo e a outra foi em Juí, Okay. que eu tive que me jogar de um 2º andar, senão eu ia ficar imprensado. Ok. Bom. Mais alguém? Aqui o Júlio, aqui, ó. O impossível aconteceu na nossa vida há uns 8 anos atrás, quando o meu irmão Carlos, antes de se converter a Cristo, ele tentou suicídio e ele ficou 11 dias em coma na UTI do hospital e pela medicina ele foi desenganado. Não haveria mais nenhuma possibilidade dele sobreviver. E se ele escapasse da morte, ele ficaria vivendo num estado vegetativo, segundo o diagnóstico médico, né? E nós oramos, a igreja esteve conosco em oração, e para a honra e glória do nome de Jesus, o impossível aconteceu. Ele não só sobreviveu, como não ficou com nenhuma sequela. Eu louvo a Deus por isso. Mais um? Mais alguém? Aqui, ali, Kate. Boa noite, igreja. Há 2 anos atrás, em 19 de outubro de 2013, uma crise de asma, eu tive uma parada cardiorrespiratória, fiquei 36 dias em coma, desenganada, porque se eu sobrevivesse, ia ser um alface. Mas mesmo em coma, eu
ouvia. E eu ouvia as pessoas da enfermagem, que eram minhas colegas dentro do hospital, dizendo: por que não deixam a filhinha dela entrar para ver ela? Ela vai morrer mesmo. E eu estou aqui para a honra e para a glória do Senhor. Fiquei 120 dias, 63 dias hospitalizada, 123 com a internação domiciliar. Em 7 dias eu caminhei. Vários médicos disseram: não vai caminhar. 3 a 5 anos para falar, para caminhar, para enxergar, porque eu saí totalmente cega. Em 7 dias eu caminhei. E hoje eu enxergo muito bem. Eu uso o mesmo óculos que eu usava para dirigir. Tudo para a honra e para a glória de Deus. Porque Ele faz milagres que vocês não imaginam. É só confiar nele. Ok. Agora, me responda o seguinte: o que é o impossível? O que é impossível? O que é o impossível? Alguém tem uma definição? Transcende aquilo que você, por você mesmo, você não consegue resolver. Por exemplo, o Astolfo, quando pulou do 2º andar, quando estava passando do 2º para o 1º, o que eu posso fazer aqui? Só, né? Com certeza que a grande maioria das pessoas que estão aqui se lembram de uma história registrada no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, quando Deus aparece a Abraão e lhe promete um filho. Gênesis 18, 10, Deus diz assim: Sara, a tua mulher, dará à luz a um filho. Naquela ocasião, Sara estava dentro da tenda, ouvindo a conversa, e quando ela ouviu isso, o que ela fez? Ela riu diante da possibilidade dela ter um filho. Ela pensou: isso é impossível, porque a minha idade é muito avançada e para ter filhos, e Abraão era muito velho para procriar, né? Mas quando Deus ouviu o riso de Sara, ele disse: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que ainda darei à luz, sendo velha? Por acaso, para o Senhor, a coisa impossível ou demasiadamente difícil? Vamos ver os versículos 12, 13 e 14. Por isso, riu consigo mesma quando pensou: depois de eu já estar velha e o meu Senhor já idoso, ainda terei prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? E Deus mesmo diz: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Eu quero dizer que Deus faz as mesmas perguntas para os seus filhos nos dias atuais. Por acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor, difícil para Deus? Deus pergunta: você acha que existe problema difícil para eu resolver? Você acredita que eu posso solucioná-lo, mesmo que você entenda que seja impossível? Jesus, o Filho de Deus, nos diz lá em Lucas: os impossíveis dos homens são os possíveis de Deus. Vamos ler juntos? Os impossíveis dos homens. Você crê nesta palavra? Deus não é filho de homem para mentir. Você aceita que Ele pode fazer o impossível no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, nas circunstâncias, visando um futuro abençoado para você? Interessante que nós somos
tremendamente rápidos em dizer para os outros assim: Ele pode. Quando nós vemos as outras pessoas enfrentando dificuldade, nós dizemos: aguente firme, olhe para cima, o Senhor é capaz, confie nele, continue confiando nele, ele é o Deus do impossível. Mas será que nós cremos nestas verdades da mesma forma como elas deveriam ser aplicadas a nós mesmos? Sara duvidou do Senhor. Provavelmente ela daria outro conselho para a sua amiga e diria assim: olha, creio em Deus, afinal de contas, nós saímos lá da cidade de Ur dos Caldeus, uma grande metrópole, para andar por esse deserto, porque nós confiamos no Senhor. Sara provavelmente diria assim para as pessoas: fiquem firmes, não abandone os seus sonhos, não abandone a sua esperança. No entanto, Sara teve dificuldade para crer naquilo, em relação a si própria. Hoje em dia, nós encontramos muitos cristãos que agem da mesma forma, de uma forma igual. Ousadamente proclamam o poder de Deus para os outros, mas não creem na mesma relação, na mesma proporção para si mesmos. Para nós, não é apenas uma questão de nós crermos em Deus como Criador de todas as coisas. Nós temos de crer que Ele é o Deus que deseja ardentemente realizar o impossível em nossas vidas. A Bíblia deixa muito clara que nós não cremos nele. Se nós não cremos nele nesse termo de crer que ele pode o impossível, isso quer dizer que nós não cremos em Deus de uma forma absoluta. Por exemplo, é inútil aconselhar alguém que não esteja inteiramente convencido de que Deus pode realizar o seu problema, não importa qual seja, quão difícil é quando você está aconselhando e dizendo: olhe, vamos pedir a Deus, e a pessoa: não, mas e já tem uma outra saída arquitetada. Meu querido, nenhum conselheiro no mundo inteiro pode ajudá-lo, a menos que você creia totalmente na palavra de Deus, quando ele diz o seguinte: nada em sua vida está acima da capacidade de eu resolver. Caso contrário, o cristianismo seria em vão, pois vocês estão crendo num Deus até certo ponto, e não além desse ponto. Você, na verdade, precisa também crer no Deus do impossível. O Evangelho de Marcos descreve uma situação apavorante, uma situação que parecia impossível de se resolver. E lá em Marcos capítulo 9, um pai muito perturbado trouxe o seu filho, e seu filho era possuído por demônios, para que os discípulos pudessem libertá-lo. O rapaz não estava simplesmente com problema de rebeldia, mas ele estava possuído de demônios. A Bíblia diz que ele estava cheio de espíritos maus que controlavam todas as suas ações. A situação dele era conhecida por toda a região, e provavelmente quando seus pais viam alguém se aproximar, eles corriam para guardar o seu filho dentro de casa. Este pobre rapaz era considerado como um jovem sem esperança. Ele era surdo e mudo, e por isso ele só emitia sons guturais. Ele espumava pela boca, feito um cachorro louco. Fisicamente ele era possuído, ele estava como pele e osso, e ele era consumido por uma luta terrível. Seu pai tinha que ficar o tempo todo com ele, pois os demônios tentavam lançá-lo no rio mais próximo, ou no lago, ou no fogo, e os demônios queriam matá-lo. Quantas vezes o pai deve ter pulado no rio ou pulado no lago para tirar o filho, a fim de que ele não morresse. Agora, quando o pai apresenta aos discípulos, Satanás começa a se manifestar naquele menino. E o menino começa a espumar pela boca. E ele começa a rolar no chão. E ele começa a se contorcer, girando com grande fúria. E as Escrituras dizem que os discípulos oraram por ele, e talvez orassem por muito tempo, porque uma noite toda Jesus não passou com eles, e os discípulos estavam ali, e oraram por muito tempo, mas nada aconteceu. Aquela criança continuava a mesma. Isto parecia uma situação impossível.
Logo as pessoas começaram a duvidar, se ajuntaram em torno perguntando: mas esse menino, por que não fica curado? Será que este caso é muito grave, que Deus não consegue resolver, Deus não consegue curar? Será que é uma situação em que o diabo está sendo mais poderoso do que Deus? Mas aí o nosso Senhor Jesus Cristo entra em cena. Quando aquele pai vê Jesus, ele corre para o pai e lhe diz: trouxe o meu filho para os seus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. É um caso impossível, é um caso sem esperança. Mas Jesus responde: se tu podes crer, alguma coisa é possível ao que crer. É isso? Tudo é possível ao que crer. Cristo estava dizendo a todos os presentes: vocês acham que eu posso cuidar de qualquer situação, menos esta, quando o diabo está com controle de uma pessoa? Eu quero dizer que não há problemas ou circunstâncias impossíveis de que eu possa resolvê-la. O Senhor estava dizendo isso. Então, com uma só palavra, Ele faz o impossível acontecer. Diz o texto ainda, pode passar. Repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Nessa hora o rapaz caiu no chão como morto, mas diz as Escrituras: Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Você pode imaginar a alegria desta cena? O rapaz limpo, liberto. Aquele rapaz deve ter corrido para o seu pai e o abraçado, e o coração pulou de alegria, saltou de alegria, porque Deus em Cristo Jesus tinha resolvido todas as coisas. Então, nós perguntamos assim: essa história, a história de possessão demoníaca, por que o Espírito Santo de Deus deixou esta história registrada neste livro, neste evangelho, neste livro de Marcos? Eu creio que foi que para a partir daquele momento, todo pai e toda mãe possa confiar que Deus fará o impossível pelos seus filhos. O Senhor estava deixando registrado que Ele pode restaurar qualquer pessoa, restaurar qualquer coisa, se apenas você crer. Todas as coisas lhe serão possíveis através de mim, diz o Senhor Jesus. Hoje, por todos os lugares, multidões de pais cristãos estão em agonia, porque os seus filhos estão, direta ou indiretamente, sob o poder de Satanás, presos por eles. Mas pessoa alguma jamais está tão remotamente distante ao ponto de que Deus não consiga resolver o problema. Aqui nós temos muitos cristãos que podem dizer assim: eu orei anos pelo meu filho e hoje ele está nos caminhos do Senhor. Eu orei anos pelo meu cônjuge. Quando eu estava quase desistindo, Cristo veio e me libertou. Quantas pessoas poderiam dar esse testemunho? Quantos cristãos que hoje já não estão invocando mais o Senhor, porque eles acham que não há esperança para o seu problema, que Deus não pode resolver. Muitos só confiam em Deus até o ponto que eles acham que Deus pode realizar. E até eles imaginam que Deus vai realizar dessa forma, Deus vai realizar, cria uma estrada, cria uma possibilidade, cria uma estratégia para o Senhor. E não se preocupam no impossível. Eu quero dizer que não importa se um casamento morreu, se um relacionamento, um sonho não aconteceu, uma esperança que não aconteceu, provavelmente a salvação de um ente querido, de um amado seu, ou qualquer coisa nessa vida que você acha impossível de Deus resolver, de Deus transformar, de Deus restaurar. Mas eu quero dizer nessa noite que Ele pode. Por que o Espírito Santo de Deus colocou e deixou registrado na palavra de Deus tantos milagres? Isto foi para nos mostrar que nada está muito morto,
ou em nenhum estado avançado, para que Deus não tenha possibilidade de restaurar e restaurar a vida. Ele está dizendo: confie em mim para resolver o seu problema, e nunca é tarde demais para o Senhor operar. Basta uma palavra de Jesus. O que está morto vem à vida. Basta uma palavra de Jesus. Deus pode restaurar, seja em nossa vida, seja na vida de outra pessoa, seja alguma coisa que nós já consideramos que esteja morto ou morta. Se você está com problemas financeiros, Deus pode ajudar você a pagar as suas contas. Isso aconteceu com os discípulos de Jesus. Ele resolveu o problema de uma forma sobrenatural. Quando chegou a hora de pagar os impostos, Cristo disse para os seus discípulos: vocês não têm dinheiro para pagar, não têm a quantia necessária para pagar os impostos? Então como é que ele resolveu a situação? Ele mandou Pedro sair, pescar um peixe. Jesus disse que ele acharia uma moeda na boca do primeiro peixe que pegasse, e que essa moeda daria para pagar os impostos. Eu fico só imaginando, Pedro deve ter pensado: mas dinheiro na boca de um peixe? Eu sou pescador há tanto tempo, isso nunca aconteceu, né? Essa eu quero ver, né? Essa eu quero ver. Já vi muita coisa, anzol dentro de boca de peixe, comida, alga, mas uma moeda eu nunca vi. Mas quando Pedro foi abrindo o primeiro peixe, quando ele chegou à boca, havia uma moeda cintilante, e o valor era suficiente para pagar os impostos, exatamente como Jesus tinha dito. Se você também esperar que vai acontecer de você encontrar uma moeda na boca de um peixe, você está definindo o padrão de Deus. Não é dessa forma, né? Aliás, a sua dívida pode estar tão grande que nem num bucho de um tubarão cabe, né? As moedas todas ali. Mas Deus tem outras milhares e milhares de formas para agir, porque o Espírito Santo deixou registrado nos Evangelhos essa história para que nós possamos crer no impossível. E Jesus Cristo escolheu tantas situações de milagre, até de ressuscitar mortos, para que nós pudéssemos ver, né, que Ele tem esse poder, porque Ele simplesmente Ele tem aquele poder, aquela capacidade de nos amar e de sofrer quando nós sofremos. Veja bem, essa questão da moeda, que ele podia fazer de tantas outras formas. Ele podia fazer uma coleta com os discípulos. Ele disse: olha, vão trabalhar hoje, e no final do dia, muitos recebiam no final do dia seu salário. No final do dia vocês vêm aqui, nós vamos pagar, vamos trazer todos os recursos para pagar os impostos. Eu creio que Jesus se moveu aqui de uma forma sobrenatural, porque Ele queria provar aos seus discípulos e deixar para nós que o impossível cabe a Ele. Ele pode resolver qualquer problema financeiro. Ele pode resolver qualquer crise familiar. Ele pode resolver qualquer situação desesperadora. Eu queria que nós soubéssemos que Deus que nós estamos cultuando nessa noite é o mesmo Deus de Sara. É o mesmo Deus de Sara. Ele sabe que em certas ocasiões em nossa vida só um milagre. E Ele quer nos surpreender com este milagre. Ele quer resolver isso, para que nós possamos ter mais fé nele. Ele quer assegurar que Ele pode fazer o impossível em nossa vida, em qualquer situação. Contudo, você tem que querer. Você tem que crer. Você tem que crer no impossível. E não existe garra do diabo que Senhor Jesus não possa quebrar. Não existe. Assim, meu querido irmão, aproprie-se da fé. Creia em Deus. Creia que Ele vai mudar totalmente a sua vida. Se Ele concedeu isso a Sara, se Ele concedeu isso ao jovem possuído, se Ele concedeu isso à filha de Jairo e a tantos outros, por que não acontecer com você? Não existe diferença. Você é filho de Deus. Você é o filho amado dEle. Para Ele nada é impossível. Eu pedi que você ficasse pensando durante essa mensagem curta. A palavra de Deus é tão clara, naquele texto que foi citado naquela música, de que Deus
não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Por acaso, isso. Nós precisamos crer nisso. Aquele pai disse: Senhor, minha fé é tão pequena, ajuda a minha fé. Claro. E resolveu. Meu irmão, existe alguma coisa, algum tempo, já está há algum tempo, que precisa ser resolvido, você está esperando. Joguei nas costas de Deus e está com Ele, né? Mais uma forma de deixar problema dele do que uma forma de fé, né? Aquele pai não desistiu. Primeiro com os discípulos não conseguiram, foi até Jesus correndo e pediu: Jesus, olha meu filho ali, né? E Jesus o libertou tanto. Você crê nessa declaração da palavra de Deus? Meus irmãos, nós pregamos a palavra que está escrito ali. Eu não quis nem colocar um sermão com tantas coisas para que você pudesse crer nessa simplicidade. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada, nessa simplicidade. Você crê nisso? Existe alguma coisa em sua vida que você quer colocar nesta noite? Jesus naquele momento estava descendo do monte, passou pela transfiguração lá, né, desceu, né, passou uma noite de jejum e oração, desceu, cheio de poder, ele então curou aquela criança. Momento exato, né? Nós podíamos dizer assim, né? Aquele pai, naquele momento, estava no lugar certo, na hora certa, para encontrar com a pessoa certa. Quem sabe o culto dessa noite não é a hora certa, o lugar certo, para você colocar a sua situação impossível diante de Deus. Senhor Jesus, eu tenho fé. Nesta noite, a minha fé é renovada em Ti. Eu gostaria que nós pudéssemos orar nessa noite por 4 áreas específicas, né, para que realmente o Senhor possa agir no impossível. Pode passar. Não, volta. Um de cada vez. Em primeiro lugar, então, pela família. Situações difíceis, né? Maridos difíceis, esposas difíceis, filhos que estão aí, ó, indo para, né? Provavelmente aquela criança, antes de ser possessa, fosse uma criança normal, mas um dia Satanás aproveitou, né? Uma brecha, entrou ali, e aquela criança passava por situações terríveis. Família. Como é bom quando nós temos uma família ajustada, certinho, todos convertidos, né? Com bom papo, não tem aquele papo de diz para lá, diz para cá, de briga, de intriga, sabe? Mas Deus pode resolver isso. Então está aqui nesse canto aqui da tela, bem aqui embaixo, né? Só aqui que saiu invertido. Eu gostaria que as pessoas que têm problema de família, querem colocar diante de Deus. Queria que vocês viessem para cá. Eu pedi o Júlio para dirigir esse grupo aqui, tá, Júlio? Ok? Pode vir vindo, Júlio, para cá. Alguém que quer orar pela família, vem para cá. Pode passar outro. Pode mudar aí. Aí, finanças é área profissional, né? Eu vou, talvez, interferir um pouquinho aqui nessa área aqui dos surdos, mas vocês fiquem daqui para cá, olha, certo? Jovens, universidade, emprego, né? Eu estou orando há 1 ano por 2 pessoas por emprego. 1 ano. Deus já está começando a abrir as portas. Deus já está solucionando. Então, situação profissional, né? Situação financeira. Você pode vir para aqui, para esse. Pastor, por favor, dirige para nós. Só um minutinho, Júlio, eu já vou depois passar a palavra para vocês dirigirem aí, tá? Pode passar. Saúde, né? Lá naquele cantinho lá, olha, pode mexer as cadeiras, pode encostar as cadeiras, aquele cantinho lá. Gilca, você ajuda, por favor, lá, aquele cantinho lá no cantinho lá atrás. Problema de saúde. Lá para o finalzinho, do meu lado esquerdo. Eu sei que existem pessoas que nós amamos, né?
e que nós queremos e que nós gostaríamos que as pessoas fossem abençoadas. Então, lá naquele canto lá, por favor, né? Interceder por outras pessoas. Yuri, por favor, dirige lá. Lá naquele cantinho lá, pode ficar de pé. Aqui é área profissional, situação financeira, não é isso? Okay? Se você está com muito dinheiro também, não sabe o que fazer com ele, pode vir para cá que a gente vai orar por isso e Deus vai mostrar para você, ok? Área profissional, situação financeira, trabalho, né? Já o futuro, os jovens que estão na universidade, você já pensou em pedir a Deus que desde agora esteja preparando lá um lugar onde você vai trabalhar, certo? Muito bem. Os irmãos podem aí, enquanto os grupos estão reunidos aqui, queria pedir aos irmãos que não conversassem, mas estivessem orando, intercedendo pela vida dessas pessoas, tá certo? E vamos ter um momento aí, uns 3, 4 minutos de oração. Se alguém tiver algum motivo que queira declarar, tá? Os irmãos podem dirigir, o Yuri pode dirigir aqui, o pastor Vinícius, a Gilca lá e o Júlio aqui. Sei que os teus olhos, Senhor, sempre atentos, permanecem. estamos orando a Ti, Senhor Deus.
pelo impossível, Senhor. Nós temos plena consciência de que para Ti não existe o impossível, Senhor. Este impossível, e é para nós, é realizado na vida dos Teus filhos. Tu amas, Senhor. E nós estamos clamando para que Tu possas, Senhor Deus, realizar o impossível na vida dessas pessoas, Senhor. Nós estamos clamando a Ti, em o nome de Jesus, Teu Filho amado, Senhor. Realiza o impossível para nós. Realiza, Senhor Deus, na vida dessas pessoas, nessas áreas, Senhor Deus. Nós estamos intercedendo pela vida de outras pessoas, pela nossa situação financeira. Que, Senhor Deus, com esta crise que o Brasil está passando, nós sejamos abençoados nesta crise, Senhor Deus. E seja um impossível para nós, Senhor Deus, por saúde, Senhor Deus, curas, que sejam impossíveis para os homens, mas são possíveis para Ti, Senhor. E pelas famílias, Senhor Deus. Essas famílias que aqui estão são o sal e a luz da terra, Senhor Deus, porque buscam os Teus preceitos. Senhor Deus, realiza, Pai querido, o impossível entre nós. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com este Teu povo, o Teu Israel, reunido aqui nesta noite e espalhado por esta terra, Senhor, em um nome precioso, maravilhoso, que é sobre todo nome, nosso Jesus. Amém, Senhor. Sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Não, não, não. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem
passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Uma boa noite, igreja. Deus abençoe. Um bom início de semana a todos.